Olá, tudo bem? Sou o professor Rami e hoje vamos dar sequência com as nossas aulas de raiz quadrada. Estão prontos? Vem comigo! Na nossa aula anterior, eu propus esse problema aqui para vocês inicialmente e nós não resolvemos. Desenvolvemos toda a parte teórica. Então, nesse momento, eu vou resolvê-lo aqui para vocês. José quer cercar um terreno de forma quadrada e a área é essa. E ele quer cercar aqui com fios. Aqui eu tenho um portão de comprimento de 2 metros. E a pergunta é, quantos metros de arame, no mínimo, ele precisará comprar? Muito simples. A priori, eu não sei qual é a medida do lado desse terreno. Qual é a medida? Se ele é um terreno quadrado, então os lados têm mesmas medidas. Eu sei que a área aqui é 169 metros quadrados. Então, a princípio, o que nós vamos fazer? Determinar que número que vezes ele mesmo dá 169. Reescrevendo isso aqui em forma de potência, x ao quadrado é igual a 169. Que número que vezes ele mesmo dá 169? Responder essa pergunta é equivalente a perguntar qual é a raiz quadrada de 169. A raiz quadrada de 169 é 13. Por que é 13? Porque 13 vezes 13 dá 169. Tá, mas a pergunta não é qual é a medida do lado, e sim quantos metros de arame, no mínimo, ele precisará comprar. Lembrando que em cada lado ele utiliza 4 fios. Então ele vai utilizar 4 fios aqui desse lado, mais 4 fios aqui, mais 4 fios aqui, mais 4 fios aqui. Bom, então o que nós vamos ter que fazer? Fazer 13 vezes 16. Aqui vai ficar 18. 6 vezes 1, 6 mais 1, 7. Aqui 3. 1 vezes 1, 1. 8. 10, 2. Deu 208 metros. Mas espera lá, professor. E o portão? O senhor considerou, o senhor contou aqui essa parte aqui, não vai ter fio. Muito bem. O que a gente vai fazer? A gente vai descontar esse pedaço aqui, ó. 2, 4, 6, 8. Então a gente vai desconsiderar ali, vai descontar 8 metros. 208 menos 8, isso vai dar um total de 200 metros de arame. Próximo quadro. Nesse problema, eu tenho duas expressões aqui. A raiz quadrada de 36 mais a raiz quadrada de 64. E a raiz quadrada de 36 mais 64. Será que essa expressão vai ter o mesmo resultado que essa expressão? Vamos ver? No primeiro caso, eu tenho lá a raiz de 36 quadrada mais a raiz quadrada de 64. Bom, a raiz quadrada de 36 é 6. Por que é 6? Porque 6 vezes 6 dá 36. A raiz quadrada de 64 é 8. Por que 8? Porque 8 vezes 8 é 64. Bom, o resultado aqui vai dar 14. Vamos analisar a outra expressão. A raiz quadrada de 36 mais 64. 36 mais 64 é igual a raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Bom, aqui deu 14. Aqui deu 10. Então, os resultados são diferentes. Cuidado. Aqui eu estou perguntando qual é a raiz quadrada da soma. Aqui eu estou perguntando qual é a raiz quadrada de 36 mais a raiz quadrada de 64. É muito comum vocês se confundirem em situações como essa.
Nesse próximo exercício, eu quero saber o valor dessa expressão. Em casos como esse, a gente sempre vai começar a resolver de trás para frente. Qual que é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Por que é 2? Porque 2 vezes 2 é 4. Então eu vou apagar aqui, e no lugar da raiz quadrada de 4, eu vou colocar o meu 2. Muito bem. Agora, quanto que é 7 mais 2? 7 mais 2 é 9. Deixa eu apagar, vai acompanhando aí. Apaguei, porque 7 mais 2 é 9. Agora eu tenho a raiz quadrada de 9. Qual a raiz quadrada de 9? 3. Porque 3 vezes 3 é 9. Então eu apago, porque eu já descobri que a raiz quadrada de 9 é 3. Muito bem. 22 mais 3 é 25. Vamos colocar aqui, ó, 25. E agora eu preciso determinar a raiz quadrada de 25. Qual a raiz quadrada de 25? 5. Então vou e apago aqui, ó. A raiz quadrada de 25 é 5. 31 mais 5 é igual a raiz de 36. E qual que é a raiz quadrada de 36? 6. 6. Pois 6 ao quadrado é igual a 36. Próximo quadro. Esse aqui é um problema da OBMEP, que é exatamente o que a gente acabou desenvolvendo sobre raiz quadrada. A história eu não copiei o enunciado aqui todo, mas é mais ou menos assim. Tem uma folha quadrada, que ela foi recortada da seguinte maneira. Um quadrado de área, 16 centímetros quadrados de área. Então ela foi recortada um quadrado, 16 centímetros quadrados de área. 5 quadrados idênticos de área, 4 centímetros quadrados cada uma. E 13 quadradinhos de área, 1 centímetro quadrado. Então eu fiz esses recortes e eu consegui um total de 13, 18, 19 quadrados em tamanhos diferentes. Quadrados em tamanhos diferentes. E a pergunta aqui é a seguinte: se eu remontar isso aqui, eu consigo descobrir qual é a medida do lado da folha antes de ela ser cortada. Então, essa é a pergunta. Qual era a medida do lado da folha antes de ela ser cortada? Simples. O que a gente vai fazer para conseguir resolver esse problema? A gente simplesmente vai juntar todas essas pecinhas aqui de modo a formar um quadrado. Um quadrado. Assim. Se eu tenho um quadrado de área de 16, a área de 16 é algo assim. Se a área aqui é 16 centímetros quadrados, a raiz quadrada de 16 é 4 centímetros, né? E agora? Agora nós temos que colocar 5 quadrados de área, 4 centímetros. Bom, é isso aqui, ó. Eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5 quadrados, onde cada um desses quadrados tem área 4 centímetros quadrados. Se a área é 4, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 4? 2. Então a raiz quadrada de 4 é 2. Vamos colocar aqui 2. Vou tirar esse 2 daqui. O que eu vou ter que fazer? Cada um dos outros aqui, claro, né? 4. E por fim, a gente tem que colocar 13 quadradinhos, onde cada um tem área 1. Olha aí. 1, 1, tudo centímetros quadrados, tá? Aí. Se a área é 1 centímetro quadrado, isso significa que o lado só pode ser 1. Bom, aqui é 1, 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 aqui é 1. Então tudo isso vai valer quanto?
7 centímetros. O mesmo vai valer para cá. 7 centímetros. Observe, 4 mais 2, 6, mais 1, 7. Aqui, a raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de 1 é 1. A pergunta é, qual era a medida do lado da folha antes de ela ser cortada? Simples, 7 centímetros. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se porventura você ficou com alguma dúvida, você pode estar deixando aí nos comentários. Compartilhe com seus amigos, porque é uma matéria que cai bastante na OBMEP, tá? No nível 1, cai também no nível 2. Então, vale muito a pena você compartilhar com aqueles que vão participar dessa Olimpíada. Tudo bem? Fique com Deus e um forte abraço.